Olá, querido, querida, a paz do Senhor Jesus, Deus esteja abençoando você, seu coração, nesse dia. Eu sou o pastor Orlando Carrafa, este é o podcast Maná do Dia. Deus tem uma palavra para ministrar ao seu coração sobre a questão do ciclo da vida. Um filósofo protestante alemão chamado Søren Kierkegaard fala sobre a questão do existencialismo, e ele dividiu em três conceitos, em três partes da vida humana, e usando como base a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo número 15. Você sabe que o Evangelho de Lucas é feito por uma questão dos gentios, da questão universal. E Lucas 15, Jesus está falando com pecadores, publicanos, e de repente aqueles que cuidavam da religião, os escribas, fariseus, começam a criticar Jesus, por ele estar falando a respeito de Deus com pecadores e publicanos. E Jesus então ele fala três parábolas. Uma da ovelha perdida, que o pastor deixa as 99 no aprisco e sai em busca de uma só que se perdeu. A outra parábola é de uma moeda sem valor nenhum, e que a mulher varre a casa até encontrar, dando importância às vezes mais ao dinheiro do que a vida humana. E a terceira, que a base é do filho pródigo, gastador, que vai trabalhar sobre essa questão da etapa da vida. Para Kierkegaard, o primeiro ciclo da vida é o ciclo estético, que desperta na pessoa. E isso acontece com o jovem quando ele pede os bens ao seu pai, no verso de número 12. Pai, me dê a parte dos bens que me lhe cabe. E na realidade ele não tinha direito, porque ele não era o filho mais velho. Outra, o pai não estava morto para ele ter herança, mas o pai entregou. A questão do primeiro ciclo da vida, quando um jovem vai conhecendo a vida, entra nele o sentido estético, de querer aproveitar a vida, de querer curtir a vida, de ter o prazer imediato da vida. E quantos jovens passam por isso, por essa questão de querer curtir a vida, querer aproveitar a vida, e por ter esse sentido estético, de querer se vestir bem, de querer andar com boas pessoas, de querer se envolver com aquilo que traz ali uma certa fantasia para a alma, traz ali um certo intuito de estar se colocando diante de uma situação que eu preciso aproveitar a vida. E quantos jovens que colocaram essa questão estética acima de tudo, acabaram se envolvendo com drogas, com vício, com prostituição, acabaram presos, acabaram indo para o suicídio e morrendo. Quantos jovens morreram, muitas vezes acidente de carro, de moto, por causa da noitada, por causa da noite, por causa do prazer da vida, em querer viver uma vida independente, do seu jeito, da sua forma. Quando o jovem já pensou, eu vou morar só. O morar só é para não cumprir regras. O morar só é para não ter ninguém acima, para poder aproveitar a vida. E esse sentido de independência é o sentido daquele jovem que pediu a independência do seu pai. Pai, me dá a minha parte da herança.
E ele foi viver dissolutamente. Ele foi viver livre. E ele gastou tudo com os amigos, com as prostitutas. Gastou todo o dinheiro que seu pai levou anos e anos para adquirir. Essa independência, ela não está relacionada somente àquele pai, porque aquele pai ali representa Deus. Quando nós queremos a independência de Deus, Deus, eu vou fazer a vida do meu jeito, da minha forma, por quê? Porque eu quero aproveitar, porque eu acho que a vida ela é passageira e eu preciso aproveitar. E aí que está uma questão. A vida passa rápido, mas se você não souber vivê-la, lá na frente ela vai cobrar, e vai cobrar muito caro. Por isso nós precisamos entender e compreender muito bem que o fator estético, ele passa rápido. Você quer essa independência? Mas independência de quem? Do seu pai? Da sua mãe? Independência de quem? De Deus? Muitas vezes essa liberdade, que você pensa que é liberdade, ela não passa de uma escravidão. Viver no sentido estético, no ciclo estético da vida, é viver dissolutamente, viver irresponsavelmente, é cair no pecado, é ter uma vida desorganizada, sem direção, sem prestar conta a ninguém. E esse sentido estético hoje é o que tem sido pregado, essa liberdade, mas na verdade não é liberdade. Por isso que 2 Pedro capítulo 2, verso 19 diz assim: prometendo liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. O segundo ciclo da vida é a vida ética. É onde a pessoa vira a chave. Vira a chave do estético para o ético. E isso é muito importante, por quê? Porque a gente fala às vezes assim, a vida adulta da pessoa é com 18 anos. E por isso que Kierkegaard está colocando, muito importante para nós, porque às vezes tem uma criança de 13 anos, que já é maduro o suficiente como se fosse de 30 anos, porque a chave da vida adulta virou mais cedo. E por outro lado, tem uma pessoa que tem 40 anos e vive com uma cabeça de uma pessoa que tem apenas 13 anos, porque ainda não virou a chave, porque ainda acha que vai curtir a vida, e a vida, ela passa, e nós precisamos entender que o fator ético da vida é você decidir pela vida, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, entre o que é certo e o que é errado. E o fator de escolha hoje pode causar danos lá na frente. Por isso você sempre tem que estar debaixo da direção do Senhor. E o terceiro ciclo da vida, o mais importante, é a vida espiritual. E o primeiro passo para a vida espiritual é o reconhecimento. Aquele jovem, depois de perder tudo na vida, no verso 18 ele fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. O reconhecimento foi tão forte que ele coloca numa situação de que distanciou do pai, que a independência fez ele cair, e agora ele quer voltar, ele quer ter essa oportunidade de voltar para a presença do pai, para próximo do pai. Ele teve a oportunidade de voltar, e quantos outros não têm essa oportunidade? Porque o salário do pecado é a morte, acabam morrendo, acabam perecendo e deixando de viver uma vida em Cristo Jesus. Ele reconheceu, ele caiu em si,
ele reconheceu que as suas atitudes foram equivocadas, foram erradas e ele falhou. Então ele cai em si, ele pensa na casa do Pai, ele pensa como era a sua vida antes. O segundo passo é querer levantar. Isso é muito importante, porque não adianta você querer ajudar uma pessoa, sendo que essa pessoa não quer se levantar. O querer levantar é importante, porque é o sinal para a mudança e a transformação. Por isso que a salvação, ela não é um passe de mágica. A salvação, a conversão, significa metanoia. Meta é mudança. Noia é mudança de horizonte, é mudança de compreensão, é mudança de tudo. Converter é mudança, é transformação, transformação da mente, do pensamento, da maneira de agir, de pensar. Então, a salvação, ela é um processo que você precisa. E a terceira coisa, terceiro passo, é ir em direção a Deus. Ele tem um manual para você viver da melhor forma possível. E quando aquele jovem viu de longe o pai sempre estava esperando a volta daquele filho amado. E Deus espera o seu retorno, Deus espera a sua volta. Volte para o Pai hoje, volte para o Pai nesse momento. Vá correndo para a casa do Pai, porque Ele está à espera de você, da sua vida. Vamos orar. Deus, eu quero apresentar a vida do meu irmão, da minha irmã, que viveu sempre em busca do estético, da curtição, das melhores roupas, dos amigos, das noitadas. Mas olha onde essa vida o levou. Hoje está aí nessa situação, Senhor. Eu peço, Senhor, agora que o Senhor vire essa chave, que venha ver os conceitos éticos e os conceitos espirituais tão importantes da vida. Ministra esse coração, ministra a essa vida de maneira poderosa, gloriosa, em o nome de Jesus. Fique com Deus. Deus te abençoe. Ele deu um dia de transformação em nome de Jesus.